Boa noite, amados irmãos. Graças e paz a todos. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus a mais uma nossa aula dominical. E a nossa aula hoje vai estar baseada no livro de Marcos, onde se situando, no livro de Marcos, no capítulo 1, entre os versículos 16 a 20. Okay? Marcos 1, 16 a 20. Vamos estar estudando, explorando, e os irmãos já estão à vontade para também participarem, né, nesse momento. Okay? Vamos fazer uma oração antes de começar? Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos e exaltamos o teu nome. Somos gratos, Pai, por o Senhor nos cuidar, o Senhor nos proteger, nos dar o sustento. E queremos agradecer por essa oportunidade também, para estarmos aqui e aprender mais a tua palavra. Que possamos sair daqui hoje melhor do que como chegamos, e que o Senhor nos ajude a entender e compreender o que o Senhor quer para cada um de nós. E te pedimos também, Senhor Deus, em nome de Jesus, pelo Paulo, que o Senhor ajude ele a trazer esta mensagem, esse ensinamento para cada um de nós, que o Senhor esteja usando ele através do teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor Deus, desde já agradecemos o teu Santo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos fazer a leitura do livro de Marcos, capítulo 1, versículo 16 a 20, que diz: esse versículo fala chamado dos primeiros discípulos de Jesus. E andando junto do mar da Galileia, ele viu Simão e André, seu irmão, e os quais lançavam a rede ao mar, pois ele era pescador. E Jesus lhe disse: Vinde após mim, e eu os torneis pescadores de homens. E imediatamente eles abandonaram as suas redes e o seguiram. E ele, indo um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que também estava no barco, consertando as suas redes. E imediatamente ele o chamou, e ele, deixando seu pai Zebedeu no barco, com os servos assalariados, o seguiram. Bem? Então, nesta noite, vamos fazer umas perguntas aqui para o Paulo, né, Paulo? E Paulo vai trazer esclarecimentos, né, desse texto bíblico para cada um de nós. Queria começar, Paulo, perguntando a você, assim, qual o contexto dessa história que acabamos de ler? Boa noite a todos. Veja bem, hoje nós vamos falar sobre a doutrina do chamado de Jesus. Uma doutrina muito importante, porque do mesmo jeito que Jesus chamou pessoas no passado, ele continua chamando pessoas hoje. E nós precisamos falar sobre isso. Isso é muito importante para todos nós. O contexto dessa passagem que Eric leu é bem interessante, porque se trata do começo da anunciação do reino de Deus. Então, Jesus acabou de ser batizado por João Batista e inicia a sua pregação na Galileia, dizendo: Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Olha só, versículo 14. Creiam no Evangelho. Então, Jesus começa o seu ministério terrestre anunciando o reino de Deus. No Antigo Testamento, o reino de Deus era a anunciação de uma nova era, de um momento ímpar na história, onde Deus iria atuar com o seu poder, renovando todas as coisas, consertando aquilo que estava quebrado, perdoando pecados, dando uma nova identidade para o seu povo, uma nova história, um novo futuro, onde Deus de fato iria atuar cumprindo todas as suas promessas, fazendo surgir uma nova criação, um novo tempo, uma nova obra. E esse reino de Deus foi proclamado no Antigo Testamento pelos profetas com grande expectativa. E quando Jesus inicia o reino do seu ministério terrestre, ele diz com todas as letras que o reino dos céus chegou, está bem próximo de vocês, está aqui.
E Jesus começa a sua campanha anunciando com poder o reino de Deus. E ele passa a chamar uma série de pessoas, as pessoas às quais ele quis. Então esse é o contexto, né, que acabamos de ler. E em seguida temos uma nossa pergunta, que tipo de gente Jesus chama? É interessante essa pergunta. Precisamos olhar para o texto para descobrir qual o tipo de pessoa que Jesus chama. Em primeiro lugar, Jesus chama para o seu reino pessoas ocupadas. Perceba que Jesus chamou pessoas que estavam trabalhando em seus serviços, pessoas que tinham responsabilidades da vida diária. Jesus chega na praia, as pessoas estão trabalhando, não estão ociosas. Jesus não chama para o seu reino pessoas ociosas. Ele chama pessoas que estão trabalhando mesmo. Olha um pouquinho para o Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento Deus chamou Gideão quando ele malhava trigo. Deus chamou Moisés quando ele cuidava das cabras. Deus chamou Amós quando ele cuidava do gado. Então Deus chama pessoas que estão ocupadas, que estão com responsabilidades com os seus trabalhos. É interessante que muitas pessoas dizem assim, não, eu não tenho tempo para assumir essa responsabilidade de seguir Jesus porque eu trabalho muito. É mesmo? Que bom saber que você trabalha muito, que você é uma pessoa ocupada, que tem muitas responsabilidades. Jesus chama exatamente esse tipo de pessoa. Uma pessoa que não tem tempo, uma pessoa que trabalha muito, uma pessoa que tem muitas responsabilidades. Esse é o tipo de gente que ele chama. Ele não chama para o seu reino pessoas ociosas, porque participar do reino de Jesus envolve tempo, envolve energia, envolve disposição, envolve serviço, envolve trabalho. Então essa é a primeira característica de pessoas que Jesus chama. Se queremos saber o tipo de gente que Jesus chama pessoas ocupadas, em primeiro lugar. Outra coisa, Jesus chama para o seu reino pessoas comuns. Veja, nesse texto descobrimos que Jesus chamou pescadores que estavam lançando as suas redes ao mar. Ele não selecionou as pessoas mais ricas e mais inteligentes da sua cidade ou da sua religião. Ele não foi atrás das pessoas que tinham uma certa influência política. Ele não foi atrás dos líderes religiosos da nação. Não, ele foi atrás de gente comum, de gente como a gente. Jesus não escolheu as pessoas que normalmente nós escolheríamos para estar juntos. Ele escolheu simples pescadores na beira da praia. Isso mostra que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, para que ninguém se glorie na presença do Senhor. Então, em primeiro lugar, Jesus chama para o seu reino pessoas ocupadas. Em segundo lugar, Jesus chama para o seu reino pessoas comuns. Em terceiro lugar, Jesus chama para o seu reino pessoas dispostas. Jesus não chama para o seu reino as pessoas perfeitas. A perfeição não é um critério. O critério é a disposição. Olha só para esses pescadores. Eles largaram tudo. Largaram seus familiares, largaram seus sócios, largaram os barcos, as redes, aquilo que possuíam na mão para acompanhar Jesus. Então, se uma pessoa quer seguir Jesus, ela precisa ter disposição para acompanhá-lo, para segui-lo, porque senão não vai rolar, não vai acontecer. Então, qual é o tipo de pessoa que Jesus chama? Coletando aqui essas três respostas que podemos adquirir a partir dessa passagem. Jesus chama pessoas ocupadas, pessoas comuns e pessoas com disposição para seguir. Uma pergunta aberta, viu? E interessante, como você falou, Paulo, que eles não foi atrás de pessoas para
ali. E ali, com certeza, tem pessoas influentes, como políticos, os líderes religiosos da época também estavam ali. Né? Não, ele procurou pessoas simples, né, para fazer esse trabalho. Siga-me. E essas pessoas decidiram, e mesmo ali eles tendo o sustento deles, né, e decidiram seguir Jesus. Né, mesmo sabendo como é que eu vou buscar o meu sustento. Né? Sim. Confiar em Jesus. Confiando em Jesus. Confiar em Jesus. Mesmo sem ter mais o trabalho que eles tinham, secular, né? Mas Deus com certeza iria suprir a necessidade de cada um. Sim. Bem observado. Né? E a terceira pergunta é: como Jesus chama as pessoas hoje? Jesus chama por meio de sua palavra. Como ele chamou esses pescadores? Por meio de sua palavra, ele falou, venham comigo e eu farei de vocês pescadores de homens. Ele chamou por meio de sua palavra. E o seu chamado é direto, imperativo e soberano. No seu encontro com os pescadores, perceba que Jesus não deu explicações, nem mostrou os benefícios de segui-lo. Ele não disse assim, me siga, se você seguir, você vai ter essa lista de benefícios. Não, ele simplesmente falou, simplesmente chamou, e a sua palavra bastou. A sua voz foi o suficiente para cativar e para conquistar. O chamado de Cristo é arrebatador e envolvente. Quando uma pessoa ouve a palavra de Cristo com o coração aberto, o próprio Deus atua em seu coração, chama os ouvintes para, de fato, segui-lo. E hoje Jesus continua fazendo esse trabalho por meio de sua palavra. Ele vive no meio de sua igreja, ele está no meio de nós e ele atua por meio da palavra pregada. Por meio da palavra pregada que os pecadores conseguem ouvir a voz de Jesus e optar por seguir e obedecer. Ok. Perguntas? Não levanta. No versículo 16, versículo 15, Jesus diz que o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. O que é que ele quer dizer? Então, como eu falei no começo da exposição, quando ele diz que o reino de Deus está próximo, ele está fazendo referência às promessas do Antigo Testamento. Porque Deus prometeu que o seu reino viria, e ele anunciou isso por meio de seus profetas. O reino de Deus é um momento ímpar na história, onde Deus atuaria trazendo uma nova era, um novo tempo, onde os pecadores teriam perdão dos seus pecados, onde as pessoas teriam a chance de se aliançar com Deus novamente, de reconstruir suas vidas, reconstruir as suas histórias, se aproximar do trono de Deus novamente. Então, o reino de Deus é uma referência ao governo de Deus na história, onde ele iria atuar e dar oportunidade de muitas pessoas se tornarem súditos dele para, de fato, construir uma nova história, um novo mundo. Então, quando ele diz o reino de Deus é chegado, o reino de Deus está se aproximando, ele está dizendo, tudo aquilo que vocês esperavam e que os profetas do Antigo Testamento pregaram com tanto fervor, está acontecendo agora. Está bem debaixo do nariz de vocês. Deus, de fato, é rei, vai assumir o comando da história, e se vocês atenderem ao meu chamado, vocês se tornarão súditos dele, para ganhar um novo coração, uma nova vida, uma nova história. Eu posso dizer que quando ele fala o reino de Deus está para a salvação. Quando ele fala do reino de Deus, Ele está próximo, está falando com vocês. olha, envolve salvação, envolve o governo de Deus, envolve, digamos que o conserto de tudo aquilo que estava quebrado. Então o pecado veio e quebrou todas as coisas. Esse é o reino da serpente. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o conserto de todas essas coisas. Então envolve salvação, envolve resgate, envolve restauração, envolve instrução, envolve todo um trabalhar de Deus aqui agora no presente e no futuro. Então, uma obra completa. Ele completa
Brasileiro. O reino de Deus é a chegada de Jesus, né? Quando o rei chegou, o reino começou. Exatamente. Então, a própria presença do rei já inaugura o seu reino. Agora, é claro, quando Jesus Cristo é crucificado, sendo a cruz o seu próprio trono, então ali começa, digamos que, efetivamente a história do reino de Deus. E o reino de Deus começa, digamos que, de modo institucional, em Atos 2, na descida do Espírito Santo, quando nasce a igreja, certo? E o bando de pessoas aliadas a Deus. Então ali nós temos o reino de Deus em sua extensão, certo? Então, na chegada de Jesus já começa a manifestação do reino, que é autenticado na cruz e é, digamos que, institucionalizado em Atos 2. Mais ou menos. Em relação ao chamado, a gente vendo aqui esse texto, a gente já imagina assim, não, Jesus chegou, pegou, levou, não. Eu acredito aqui que esses jovens aqui já tinham visto falar de Jesus há muito tempo. Né? Então, quando Jesus passou aqui, eles já tinham decidido na vida deles aí receber esse chamado. Você não acredita nisso? Olha, com certeza o nome de Jesus era muito famoso, muitas pessoas ouviam ele, de fato fazia muitos milagres, tudo isso chamava muita atenção. Mas o que estou querendo destacar é que a palavra de Jesus nesse momento aqui foi o suficiente. Quando eles ouviram Jesus, aquela palavra os convenceu. E essa palavra poderosa que faz a diferença. Okay. Quarta pergunta, Paulo, para que Jesus chama? Jesus nos chama para estar com Ele. Jesus disse, siga-me ou vinde após mim, dependendo da tradução que você está utilizando. O que significa? Isso significa que Jesus nos chama para acompanhá-lo, para estar em sua presença. Jesus não nos chama para fazer tarefas para Ele, para fazer serviços para Ele. Não é uma relação fria. Entendeu? Talvez você tenha um patrão que mande você fazer uma série de serviços, uma série de coisas, e tem até uma relação fria com Ele, porque você só faz coisas para Ele. Então Jesus não nos chama simplesmente para realizar tarefas e serviços para Ele. Ele nos chama para estar com Ele, para acompanhá-lo. Os discípulos, é claro, iam fazer uma série de tarefas para Jesus no reino de Deus, porque estar no reino de Deus é se envolver na obra, é trabalhar na obra, é fazer a vontade de Deus, claro. Mas os discípulos passavam um tempo com Jesus, na presença de Jesus, aprendendo dele, aprendendo a partir do jeito que ele falava, a partir do jeito que ele sentia, do jeito que ele agia. Então, Jesus nos chama inicialmente para estar com ele, porque o estar com Jesus precede o trabalhar para ele. Muitas vezes a gente pensa que Jesus nos chama para realizar tarefas para ele, é mais do que isso. Ele nos chama para desenvolver uma história de relacionamento com ele. História de amizade. E além disso, Jesus não apenas nos chama para estar com Ele, como destaquei, Ele também nos chama a fim de nos preparar para trabalhar no reino. Porque Jesus disse, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Observe que a palavra farei está no futuro. Então Jesus está falando sobre algo que ele iria realizar na vida daquelas pessoas que tinham acabado de ser chamadas. Então Jesus ele chama aqueles pescadores para estarem com ele, mas ele já diz o seguinte, vocês estarão comigo, mas eu vou transformar vocês em uma coisa que vocês ainda não sabem fazer, não sabem ser. Então Jesus nos chama para estar com Ele, mas também para nos capacitar e nos preparar para o serviço do Reino. Não basta simplesmente desenvolver uma amizade, um relacionamento com Jesus por meio de sua palavra, por meio do poder do seu Espírito. É necessário ser capacitado pelo próprio Jesus para fazer aquilo que Ele quer que façamos. Então, estamos com Jesus e Ele vai nos orientando, nos capacitando, nos corrigindo, nos instruindo para que sejamos instrumentos úteis do reino de Deus. Então
Jesus nos chama justamente para isso, para estar com Ele e para também nos capacitar, nos preparar para fazermos a obra. Ok. Ok? E iremos agora para a quinta pergunta. Qual a mensagem final que podemos deixar para todos que nos ouvem aqui nesta noite? Uma mensagem final que poderíamos deixar poderia ser focada na própria atitude dos discípulos. Os discípulos deixaram tudo para seguir Jesus. Aqueles pescadores abandonaram as suas redes, abandonaram o seu barco, abandonaram a sua família, abandonaram os empregados ali, todo aquele contexto, porque tudo aquilo era um empecilho para que se seguisse Jesus da maneira que se poderia seguir. Então, os discípulos tiveram disposição para deixar o que era necessário deixar para ser um instrumento útil na mão de Jesus. E hoje nós precisamos deixar, hoje nós precisamos pensar sobre o que nós precisamos deixar para sermos instrumentos mais úteis na mão de Jesus e para estar com Ele. Será que é necessário deixar alguns comportamentos, algumas posturas, alguns vícios? Que é necessário deixar para que você esteja cada vez mais com Jesus e trabalhando para Ele. E é isso que nós precisamos avaliar, refletir e pensar na nossa própria vida, para saber o que nós precisamos deixar, o que nós precisamos abrir mão. E sem abrir mão, não tem como a gente se ligar a Jesus e se envolver em sua obra. O que eu preciso abrir mão? O que eu preciso deixar? O que eu preciso mudar? É necessário pensar nessas coisas e tomar uma série de atitudes para que de fato uma mudança ocorra, para que estejamos mais ligados a Jesus e ao seu serviço, à sua obra. E falando de escolhas, né? Então Jesus escolhe, né? Os deles, como já foi falado aqui, pessoas que querem trabalhar, pessoas que estão dispostas a seguir a Ele. Sim. Né? E Ele não escolheu pessoas que já eram cheerleaders, já eram, vamos dizer assim, uma posição na sociedade, mas não escolheu pessoas que foram simples para fazer o seu trabalho. E Ele, com certeza, instruiu cada um deles, né, para levar a mensagem do Reino, a mensagem da salvação. Sim. Né? Okay. Exatamente. Nessa recapitulação, nesse resumo, é isso mesmo. Jesus chama pessoas ocupadas, Jesus chama pessoas dispostas, chama pessoas comuns, Ele chama por meio de sua palavra, Ele chama para estar com Ele e Ele chama a fim de nos preparar para trabalhar em seu reino, se envolver em sua obra. E cabe a nós, é claro, nos dispor para isso, porque o Evangelho é sobre perder para ganhar. Sempre a gente tem que perder coisas para ganhar coisas, porque até mesmo o Filho de Deus perdeu a sua vida para que pudéssemos ter vida. Então o Evangelho sempre se trata de perdas, mas por meio dessas perdas ganhamos uma alegria maior, temos um benefício maior, não somente no futuro, mas também no presente, passamos a desfrutar dessas coisas. Também, né, chamando os pecadores. Sim. Né? Pecadores. Interessante isso. Muito bom. Aí, vou te mandar mais alguma coisa? Olha, já trabalhamos o conteúdo que tínhamos a discorrer aqui. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, comentário, questão? Oi. Falamos dos prestadores, e os prestadores é uma noção de que a então é valorizada também. Porque se for colocar um prestador e eu fui mecânico, ele diz assim, você vai para ser prestador. Quando o marido só traz o lixo e não entende nada de pescaria, esses vão me levar.
na época tinha pessoas estudiosas que admirem na época. E não foi essa pessoa que Jesus procurou uma pessoa simples, que é uma profissão, um pescador. Com certeza, instrução de um escolar, e usou ele para mostrar o seu poder estatal, instruir, capacitou e deu inteligência para as pessoas verem. E Jesus é o homem do impossível. Sim. É o Senhor do impossível. Sim, bem notado. Grandes professores da palavra. Sim, bem notado. Inclusive, o costume nos tempos de Jesus era o seguinte: os meninos, eles começavam a ser treinados na sinagoga. Desde cedo, 6, 7 anos, já aprendiam as letras sagradas. E aí, quando os rabinos viam que tinha um menino assim de muito potencial, então a partir de 12 anos ele já era promovido e treinado para se tornar um líder religioso. Mas os que não tinham muito potencial e capacidade eram dispensados. Aí, a partir de 12 anos, eles tinham que procurar uma profissão. Aí viravam artesão, virava pescador, virava ferreiro, entendeu? Buscava uma profissão. Por quê? Porque não foi aluno de destaque. Então, quem se tornava aluno de destaque, aí virava líder religioso, tinha um posto. Jesus não foi atrás dos alunos de destaques, ele foi atrás dos reprovados e que procuraram esses seus ofícios para sobreviver. Então, Jesus, ele inverteu a dinâmica do mundo. Enquanto todo mundo busca os aprovados, Jesus vai lá e busca os reprovados, para fazer desses reprovados pessoas que realmente glorificam a Deus. Uma coisa que eu observo também, Paulo, o chamado de Jesus na vida da gente exige também renúncias, né? E esses homens aqui renunciaram, já foi falado, renunciaram a sua profissão, renunciaram o bem-estar financeiro deles, renunciaram estar muito com a família. E vemos hoje isso em muitos de nós. Homens que deixam suas cidades, suas famílias, e saem em missão para pregar o Evangelho de Deus. E o chamado de Cristo é exatamente isso, renúncia. Devemos renunciar para seguir a Jesus. Isso, exatamente. Isso não quer dizer que uma pessoa só consegue agradar a Deus se deixar a sua profissão. Não necessariamente. Nesse momento aqui, sim. Porque nesse momento específico da história, Jesus estava em corpo presente na sua campanha do reino de Deus. Então, nesse momento aqui, de fato, era algo necessário. Mas quando começa a era do Espírito, a era em que Jesus está, de fato, atuando no meio da igreja, essa não é uma exigência, né? Uma exigência de todos deixarem os seus empregos, mas há muitos que deixam mesmo para viver, de fato, na missão e é claro, são pessoas que a gente precisa, de fato, valorizar. E não necessariamente você trabalhar no reino de Deus tem que abandonar também a sua profissão. Paulo é um exemplo também. Sim. E ele trabalhava, mas não deixou de pregar o Evangelho de Cristo. Sim, sim. Um grande exemplo, Paulo também diz trazendo isso. Há tempo para tudo na nossa agenda, né? Não podemos dizer assim, não tenho tempo, porque eu trabalho nisso, eu trabalho naquilo. Não, você vai estar em tempo. Se você quiser, se você desejar realmente trabalhar para o reino de Deus, você vai achar o tempo para trabalhar. Vamos fazer uma oração para encerrar. Querido e bendito Senhor, Deus Salvador, nós te oramos nesse momento e te louvamos porque o Senhor nos chamou pela força da sua palavra e pelo poder do teu Espírito. A tua palavra nos cativou, nos conquistou e agora somos teus pelo poder de tua graça. Nós te louvamos grandemente por isso e pedimos que o Senhor atue em nosso coração, nos fazendo perceber quais são as coisas que nós precisamos mudar, que precisamos deixar para estar mais constantemente na presença de Jesus e se envolver na tua obra, no que o Senhor está fazendo neste mundo. Nos dê sabedoria, nos dê discernimento para avaliarmos a nossa própria vida, a nossa própria agenda, a nossa própria
temos e o que somos para glorificarmos a Deus. É em Cristo que nós oramos e te louvamos e te pedimos. Amém. Amém. Muito obrigado, Paulo. Até logo.